Boa tarde a todos, sejam bem-vindos à segunda sessão do In Music na quinta. Hoje vamos falar da guitarra, vamos falar do erro, vamos falar do jazz. E para nos falar destes temas temos connosco André Santos. Estava preso ali, não me deixavam sair. Então vou tocar aqui uma canção para abrir, chamada Canção em Sol.
Então já perdemos o nosso mais jovem. Se for por mim, podem trazer. Não me incomoda. Nem para mais vou ser pai daqui a um mês, tenho que me habituar. Se ele quiser pode vir, pode chorar à vontade. Eu tenho aqui uns brinquedos que geralmente resultam. Olá, bem-vindo, mais uma vez. Obrigado. Como é que foi o teu início na música? Ora, o meu início na música fui a brincar. Tenho um irmão mais velho, 10 anos mais velho, que já tocava. E era assim a minha referência, não é? O irmão mais velho servia como ídolo e eu queria imitá-lo em tudo o que ele fazia. E a música não foi exceção. Então comecei assim a explorar, a ir tocando assim timidamente as cordas da guitarra, até que os meus pais, no Natal qualquer, quando eu tinha, sei lá, cerca de 8, 9 anos, ainda há pouco tempo voltei a ver, recuperei essas VHS, esses cassetes de vídeo em que aparece esse Natal, e os meus pais ofereceram uma guitarra e eu comecei já com menos medo a explorar a guitarra. Inicialmente pegava de uma forma sui generis, assim deitada no corpo, não tinha tamanho para me debruçar sobre a guitarra, mas aos poucos e poucos fui aprendendo. Mas sempre, o início foi sempre esta coisa lúdica de ver o meu irmão a imitar, ele a provocar-me, a ensinar-me umas coisas, mas tudo muito natural. Já tinhas algum estilo musical? Não definido, que gostasse mais, gostava de várias coisas. Lá está, o meu irmão também ouvia muitas coisas diferentes, desde rock, a bossa nova, desde quase heavy metal. Ele também tinha uma banda de garagem onde tocava muitas coisas diferentes. Também temos um tio, um ávido colecionador de música, de vinis e CDs, que nos oferecia sempre nos anos muita música, e que também era muito eclético, desde pop, rock, música brasileira. Por acaso, música clássica não era uma coisa que se ouvisse muito em casa, mas é uma coisa que hoje em dia também gosto de ouvir. Não sou um profundo conhecedor, mas gosto de algumas coisas. Os meus pais também tinham a sua coleção de discos, em que, além destes estilos todos que eu falei, também lembro-me que havia discos de fado e outras coisas. Portanto, não havia assim um... Lembro-me de um Walkman, que me ofereceram um Walkman, e havia uma cassete que tocava muito, que era do João Gilberto, cantor de bossa nova, que eu se calhar ouvi mais, numa determinada altura ouvi mais do que os outros estilos todos. Mas era versátil e eclético. E quando é que começa o teu gosto pelo jazz? O meu irmão, lá está, a minha grande referência na música, começou a estudar a determinado ponto jazz e também começou a ouvir a bossa nova, que é tipicamente assim um estilo musical que faz uma ponte delicada com o jazz, porque para nós portugueses reconhecemos a língua, já é alguma coisa familiar, e depois o que se passa musicalmente, a harmonia, as melodias, vai beber muito ao jazz, ou há muitas semelhanças, e então aos poucos e poucos fui lá batendo. O meu irmão ia estudando esse estilo musical, também me ia oferecendo uns discos, e eu comecei a gostar dessa coisa que havia ali uns momentos mais estranhos que eu não percebi bem o que era, que depois aos poucos fui percebendo que era a tal coisa da improvisação, que era um momento em que os músicos recriavam a melodia do tema, por assim dizer, inventavam uma melodia nova sobre a estrutura daquela canção. Isso fascinava. E essa improvisação, como é que foi o começo de começares a improvisar? O começo, acho que toda a gente, quando pega num instrumento e começa a explorar, acaba por improvisar. E o meu também foi por aí. Era um bocado aquilo que ia no meu imaginário, todas as músicas que eu ia ouvindo. Algumas coisas eu ia captando, não é? Algumas mais do que outras. E então tentava ir à procura dessas notas no meu instrumento e criando as minhas próprias melodias. Às vezes tentando inventar as minhas músicas, outras vezes numa música que eu gostava, tentar usar aqueles acordes para criar umas variações da melodia e tal. Era muito uma coisa intuitiva, de ouvido, primeiro, só ouvido. E como é que sabes se uma improvisação foi bem sucedida? Isso é muito subjetivo, porque às vezes até acontece na improvisação ou num concerto. Estamos no palco e temos a sensação de que o concerto foi incrível. De repente saímos à rua e afinal não foi nada de especial, segundo o receptor. E às vezes o contrário, às vezes estamos a tocar e sentimos muito desconfortáveis
e achamos que foi tudo uma porcaria, e de repente saímos e as pessoas dizem que foi incrível e que foi uma coisa muito especial. Para mim, os meus critérios, não sei, são muito pessoais. É quando eu sinto que estou a contar de facto uma história, porque às vezes na improvisação, como é uma coisa que é feita assim em tempo real, claro que nós temos já alguns truques na manga que podemos, em caso de emergência, utilizar, mas como é uma coisa feita em tempo real, pode acontecer um stress, uma ansiedade de a público a ver, nunca meter os pés pelas mãos, e às vezes entramos aqui meio num piloto automático. Portanto, para mim, o ideal é quando eu estou mesmo sem essa ansiedade, esse stress de alguém a ouvir, tenho mesmo de fazer alguma coisa para essas pessoas gostarem. Estou relaxado, livre e estou a tentar contar uma história musical, por assim dizer. Esses, para mim, quando eu sinto isso, sinto que a improvisação foi bem sucedida, mesmo que para o receptor algumas coisas possam soar mal, não sei. E como é que faz? Porque é uma melodia feita no momento. E já te aconteceu, de certeza, acho eu, que fizeste alguma coisa e pensaste, ups, não é este o caminho. Sim, acontece. E como é que voltas? Isto é uma questão, isso também pode ser experiência, mas também refletir e conversar com colegas sobre esse assunto do que é o erro, dessas coisas que acontecem quando se toca música. Por exemplo, por acaso nesta música que acabei de tocar, não há grandes momentos improvisados, é uma canção, por assim dizer, sem palavras, e houve aqui um ou outro momento que eu não pisei a nota exatamente que eu queria. E mesmo com experiência pode acontecer que o músico se deixe muito afetar por isso. Só que eu ao longo do tempo fui pensando que se mantivesse essa relação com o erro de sofrer de cada vez que me engano, vai acontecer sempre, em todos os concertos, é impossível fazer um concerto infalível, se eu mantivesse essa relação com o erro de enganei-me agora, não sei o quê, cada vez que estou a pensar no erro que fiz há 2 segundos, a nota que estou a tocar agora já não estou a pensar nela, e a nota que vou tocar a seguir muito menos. E portanto, ao longo dos tempos, refletindo, tendo experiência, conversando com colegas, com amigos, fui me desapegando desta relação com o erro. Tipo, ok, errei agora, mas vamos para a frente. E às vezes até aproveito esse erro para tentar, ok, toquei esta nota que não era suposto não era a que eu queria tocar, mas por que não? E a partir daí tentar dar outro caminho, ou insistir nessa nota para que ela era feia e agora fica bonita, porque eu insisti. E isso, às vezes nos discos de jazz há mesmo baldas, teoricamente baldas, erros assim, cruciais, mas nós vamos ouvindo no disco, podemos ouvir, não é? Várias vezes a mesma faixa, e de repente aquilo já faz parte, ganha uma vida. Portanto, o erro é uma coisa mesmo muito subjetiva. Às vezes é só uma questão de expectativa. Eu espero tocar esta nota, toco outra, mas vocês não fazem ideia qual era a nota que eu esperava tocar. Portanto, é viver bem com isso. E achas que os músicos pensam demasiado no erro e depois mata o momento musical às vezes? Eu conheço muita gente que não convive bem com isso e fica a matutar, fica mesmo a ruminar o erro. Toca o erro no início da canção e vai até ao fim e pensa, agora esta canção não foi imaculada porque eu toquei ali. E depois fecham-se nisso e ficam bloqueados. E isso é uma coisa que eu não quero mesmo que me aconteça. Já me aconteceu no início, muito, e não só no início, durante alguns anos, mas ao longo dos anos fui tentando desconstruir e tentando para também desfrutar deste momento que é estar em palco, senão é um sofrimento constante. E achas que os músicos dito clássicos ligam mais ao erro que os músicos jazz? Talvez, porque tipicamente os músicos clássicos tocam uma coisa que já existe. Há a interpretação, estou a falar, não estou absolutamente por dentro do assunto, mas acho que será assim. Há uma interpretação de dinâmicas, de velocidade, de não sei o quê, mas as notas à partida serão aquelas. Portanto, quando tu baldas, é uma balda, digamos assim, mas não quer dizer que seja. Há histórias míticas, por exemplo, o Mário Leginha diz que no exame final do conservatório pode ser só um mito, ou uma lenda que se conta, e que não seja verdade, mas imagino que possa ser. Até porque é um pianista que tanto toca clássico como toca jazz. Está a tocar a sua peça e dá-lhe uma branca a determinado ponto e começa a improvisar até a memória voltar e ele vai desembocar no sítio onde tinha ficado e deu a volta assim.
mas acho que, pronto, pode haver mais essa pressão, porque é uma coisa que existe, é uma coisa que tem que ser tocada, esta nota aqui, esta nota ali, e quando tocas outra, pronto, não há nada, é preto ou é branco, pronto, era preto, tu fizeste branco, pronto, é erro, mas não quer dizer que seja mau. E em relação ao erro, tu achas que é uma coisa pessoal ou é algo que ficamos a pensar no que a pessoa pensa do nosso erro? Isso é uma coisa que nós podemos pensar muito como músicos. O que é que o receptor está a pensar? Será que estão a apanhar seca? Será que estão a gostar? Será que devia tocar agora um tema mais rápido? Será que agora devia tocar uma nota mais bonita? Ou será que agora devia tocar mais forte? Ou mais lento? Ou mais rápido? Isso pode acontecer, mas da mesma forma que eu tento desconstruir esses erros e essas coisas todas, tento apagar esses fantasmas e pronto, e acreditar que o que eu tenho para dar hoje é o que eu tenho para dar hoje, e espero que, se não forem todas as pessoas a receber tudo aquilo que eu tenho para dar, algumas vão receber, outras vão gostar mais, outras vão gostar menos, mas está tudo bem, está tudo bem. E em relação às tuas composições, tu basicamente pegas nas tuas improvisações e passas a papel? Ou como é que funciona esse processo? Mais ou menos, não necessariamente, nunca me aconteceu pegar numa improvisação e passá-la chapada para o papel. Às vezes acontece, por exemplo, se eu estiver a tocar, ainda não falando das minhas composições, mas se estiver a tocar numa banda e, ok, esta parte aqui é uma parte da guitarra, inventa lá o que é que tens para fazer. E se calhar nos ensaios estou a improvisar e de repente há uma improvisação que eu digo, ok, isto está mais próximo de uma composição em tempo real, vou aproveitar tudo ou grande parte. Nas minhas composições o que eu faço tipicamente é pegar na guitarra, muitas vezes estou a improvisar e surge uma melodia ou uma coisa que serve de mote, serve de semente, serve de embrião para um tema e eu agarro-me a isso e tento desenvolver. Outras vezes vou simplesmente, como quando comecei a pegar no instrumento e quando me perguntaste há pouco como é que eu comecei a improvisar, vou pela minha intuição, tento cantar melodias com a voz e procurá-las na guitarra. Eu gosto muito quando componho de pensar numa canção, numa coisa cantável, só que não há letra. Às vezes peço a amigos que façam letra, porque eu ainda não desenvolvi esse lado. Mas já ouvi que cantas também. Canto mesmo, geralmente canto na retaguarda, porque canto afinado, ou maioritariamente afinado. Se estiver nervoso, pronto, isso é uma coisa mais física, posso tentar controlar, mas canto mais a brincar. E em que é que te baseaste nessa primeira peça que ouvimos, na canção, em solo? Esta canção em solo era um tema que eu tinha, era na verdade um concerto que eu tinha a solo. Me convidaram para fazer um concerto a solo, uma pequena apresentação, para fazer 3 ou 4 peças a solo. Eu estava à procura mesmo de fazer uma canção que resultasse na guitarra acordes e melodia. Que houvesse esta coisa, uma melodia e o baixo a mexer, ou que vivesse autónoma, só na guitarra. Olá! Boa tarde! Tudo bem? Fixe? Olha, tem aqui olha aqui isto. Um pato. Pronto. Está feita a festa. Pronto. E esta canção foi um bocado isso. Foi tentar que fosse uma coisa autónoma na guitarra e que lá está, fosse cantável. Acho que é, não sei. E fui tentando que isso resultasse na guitarra e que fosse fazendo sentido esta melodia. Não é uma daquelas canções que tem um refrão, é uma coisa que vai quase de uma ponta à outra, sem voltar para trás. Mas é isso. E antes falámos da guitarra em si, tens mais algum tema? Sim. Posso tocar? Acho que vamos fazer um duo. Vou fazer aqui um duo com o nosso amigo. É fixe, não é? E posso tocar aqui um Noites da Madeira. Então, até já.
Então vá, Nunes da Madeira. Que atitude. Lá está, se eu não tivesse estado à vontade, eu assim estive a improvisar com ele também. Eu na verdade uso esse patinho e este ursinho. Tenho esta banda com o meu irmão, mano a mano, e às vezes usamos isto como um apetrecho nos nossos pedais. E falando desses pedais, começamos por aí. Okay. O que é que fazem esses pedais? Estes pedais fazem muita coisa. Não é... Está vivo. Este é um chamado octaver, que faz esta nota, em vez de soar assim, soa como se tivesse um baixo a tocar comigo. E só afeta, posso definir que só afeta as notas graves. Esta continua igual, mas esta... Depois este é o
reverberação, pedal de reverberação. Posso fingir que estou na serra, lá na Madeira. Toco uma nota e fica assim a ecoar. Também há aqui um que parece que há lá um anjo a cantar lá atrás. É assim para criar assim, uns certos ambientes mais espaciais. Este aqui é um pedal de delay, ou seja, cada nota que eu toco pode ser mais lento. Para fazer assim uns truques. Usas muito esses pedais? Uso quando é preciso, quando a música pede, ou seja, se eu estiver a tocar uma coisa mais tradicional ou uma coisa mais acústica, que não peça tanto estes efeitos, tipicamente só uso reverb e este pedal de volume, que me permite controlar o volume da guitarra no pé, em vez de estar aqui a mexer nos botões. E posso fazer este tipo de coisas, fazer o som surgir. Depois tenho este pedal, que é um pedal de loop, que eu posso gravar coisas e brincar por cima. Dá para fazer. Dá a velocidade. Ou para meter ao contrário. É também engraçado. Quando se está a tocar a solo, pode dar jeito. Mas esta é uma coisa que se chama de trêmulo. As minhas notas ficam a tremer. Pode ser menos intenso, mas é isso. Às vezes uso mais pedais, mas tipicamente uso estes. Eu falando sobre a guitarra. Começamos pelos pedais, mas... Sim, guitarra é um instrumento de 6 cordas. Estas duas notas são iguais, só separadas por 2 oitavas. É a nota Mi. E é um instrumento que tanto serve para tocar acordes, como vocês já viram, não é? Ou para tocar melodias, como... Isto é típico da guitarra. Tipicamente tens o guitarra ritmo. Nas bandas de rock, guitarra ritmo, que toca acordes ou que faz solos e melodias, que é o guitarra solo. Mas isso é o típico da guitarra. Eu gosto às vezes de fazer soar a guitarra a outros instrumentos ou coisas que não pareçam guitarras, tipo uma harpa, sei lá. Isto são chamados harmónicos, que é, em certas zonas da guitarra, se eu em vez de pisar a nota assim, toco só aqui ao de leve, ele dá este som. Só que só dá em determinadas zonas da guitarra. Aqui, aqui, aqui. Então, estes são chamados falsos harmónicos. Eu faço aquilo que acontece naturalmente, só que de uma forma artificial. Piso a nota aqui, depois vou à procura dela uma oitava acima e...
gosto disto. Assim, de fazer a guitarra soar uma coisa diferente. Também gosto desta coisa de, na guitarra, podermos tanto tocar com os dedos, se fica mais suave, ou a mesma nota poder ter vários sons. Sem pedais, sem mais nada extra, posso controlar. Posso controlar as notas, diferentes timbres, diferente volume, coisa que no piano pode-se fazer, mas não tanto controle. Não sei se alguém tem algumas questões antes de passarmos para o colofone. Façam um favor, não se acanhem. Quantas horas de treino? Tudo bem, é muito sensível esse fato. Quando estava assim, quando decidi que isto era a minha vida, não é? Que isto ia ser a minha vida, praticava muitas horas, talvez 6, 7, mas, ou seja, no instrumento. Depois, nessa fase, estava muito obcecado e passava não só no instrumento, mas depois a ouvir música, a pensar em música, a ver concertos, e tudo isso para mim fazia parte do estudo, da exploração. Mas queria estar o mais à vontade possível com o instrumento, queria descobrir como é que o instrumento funcionava. É uma descoberta eterna, mas pronto, ir desbloqueando etapas para estar o mais livre possível no momento em que estou em palco. E agora consigo, como passei tantas horas no instrumento, sinto que quando tenho que aprender um tema, uma canção nova, não preciso de tantas horas, porque já tenho muito traquejo e já conheço bem o instrumento, e até às vezes consigo praticar sem o instrumento. Ou seja, consigo visualizar a guitarra, e mesmo aprendendo uma canção nova, posso imaginá-la antes de pôr sequer as mãos na guitarra, e quando ponho já sei tocar. Porque passei muitas horas a descobrir e a conhecer isto como se fosse quase uma extensão do meu corpo, um membro extra. E então às vezes consigo praticar mesmo sem... Porque a parte física, a memória física está lá, e vou praticando, porque também tenho trabalho regular e sou obrigado a praticar, mesmo que seja aquele estudo solitário. Tenho um repertório para aprender, tenho coisas para aprender, portanto a questão física está garantida. E portanto a parte da compreensão musical e de aprender músicas até posso fazer hoje em dia sem instrumento. Portanto, valeu a pena esses anos todos a estudar, muitas horas por dia. Foi mais ou menos quantos anos? É assim, nesse ritmo? Ou seja, eu vim para Lisboa viver, porque eu sou da Madeira. Claro, toquei noites da Madeira. Já podia ser um indício de que era da Madeira, mas agora confirmo-se, sou da Madeira. Então vim para Lisboa viver para aí aos 18. Não, se calhar mais tarde, aos 20 talvez. Mas aos 18 comecei mais ou menos a estudar mais a sério. Já tocava, desde os 9 para aí, mas aos 18 comecei, ok, isto agora é a sério. E aos 20 vim viver para cá. E não foi necessariamente logo no início, porque no início ainda vinha assim com o ritmo da Madeira, que é um bocadinho mais calmo, e há menos concorrência, e portanto dá para estar relaxado e vamos encontrando o nosso caminho. Mas aqui toda a gente que eu falava, os meus amigos diziam: eu estudo 6 horas, eu estudo 5, eu estudo 7, eu estudo 8, eu não estudo, eu estudo 2, no máximo, já estou farto. E aos poucos e poucos fui ficando também obcecado, e portanto a partir dos 20, mais ou menos, comecei, e depois, até ter feito o meu mestrado, concluí o meu mestrado, depois foi em Amsterdão, que concluí aos 30. Esses 10 anos foram muito obcecado a praticar, muitas horas por dia. E depois também tem a ver com o facto de, quando regressei de Amsterdão, concertos, ensaios, aulas, gravações, tudo isso não deixa muito espaço para aquele estudo
mais independente. Epá, é um estudo mais com uma meta específica. Vou gravar, tenho que aprender com o repertório. E às vezes também, depois desses anos todos a estudar tantas horas por dia, comecei a sentir também que, ok, agora também faz bem e faz mesmo bem. Às vezes estar um bocadinho afastado dessa obsessão e estar tantas horas no instrumento. Há certas coisas que se desbloqueiam por si só quando não estamos tão em cima do instrumento. Chegamos à guitarra e de repente havia uma coisa que não conseguimos fazer e sem termos feito nada, ela desbloqueou. Tem a ver também com essa calma de não estar tipo, pá, tenho que tocar isto, tenho mesmo que tocar isto, tenho que tocar isto, é o fim da minha vida. E, portanto, a partir dessa altura, se calhar, hoje em dia já não pratico tanto assim, dessa forma. Não sei se há mais alguma questão. Venham elas. As questões são sempre bem-vindas. Qual é a música mais difícil de tocar? Isso é muito relativo, porque... Em termos de tocar mesmo. Epá, é muito relativo, porque há assim uns clássicos que a malta que toca assim coisas rápidas faz, que é aquele voo de um moscardo, que eu nem sei tocar, nunca aprendi, mas que é difícil porque são muitas notas sempre contínuas durante muitos minutos, e essa pode ser uma das mais difíceis, mas há várias. Por exemplo, lembro-me assim de repente, há uma coisa que o Carlos Paredes toca na guitarra portuguesa chamada movimento perpétuo, e isso transposto para a guitarra também é assim um pesadelo lá para estar, porque é um movimento perpétuo, é sempre a tocar muitas notas, é endurance, é técnica, é rapidez, é muita coisa. Há muitas questões, às vezes há coisas muito simples que podem ser mesmo muito difíceis, porque tipicamente achamos que o difícil é quando há muitas notas, muito rápido, mas às vezes tocar muito poucas notas, muito lento, também é mesmo difícil e é mais delicado, porque qualquer nota que seja errada ou que saia do contexto num ambiente mais lento, mais calmo, mais controlado, chama logo a atenção. Há vários graus e níveis de dificuldade. É difícil de responder assim uma música. Obrigado. Eu ouvi há pouco tempo ao vivo o Franca Chaves com o projeto Miramar. Certo. Fiquei absolutamente apaixonada. Uhum. Ou é desconhecimento meu, ou não sei se há tantas coisas assim a serem feitas. Ou seja, se calhar em Portugal, que ainda está com uma tradição, não é? Sim. No instrumento de cordas, a guitarra portuguesa, etc. Se calhar, depois de ouvir aquilo, pensei, se calhar deveriam existir mais coisas como estas, seria expectável, não é? Certo. Em termos de iniciativa e de qualidade de tal. Sim, sim. E não sei se sou eu que não conheço. Está a falar de um duo de guitarras. Por exemplo, sim, e aquele nível, e aquela qualidade, Sim, sim, sim. e aquele género musical. Sim, 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 soa muito bem. Não é fado, que não é rock, que não Sim, é quase... mas temos uma banda, há uma banda que é assim referência nesse estilo, que são os Dead Combo, Sim, conheço. que também agora tocam com mais banda, mas inicialmente eram duas guitarras ou uma guitarra com contrabaixo, mas era assim um duo instrumental e que também foi assim um sucesso muito grande. E a descrição era mais ou menos essa, não é fado, não sei o quê, mas remete para a cena tradicional, percebe-se que é português, e tal, e não há voz, mas cativa-nos na mesma. Pronto, eu também tenho um projeto com o meu irmão, mano a mano, que são duas guitarras e também temos cordofones madeirenses, é um duo, e curiosamente a reação de muitas pessoas é exatamente essa. É tipo, muitas vezes é isso, tipo, só duas guitarras e parecia uma orquestra, às vezes diziam coisas desse género, e não sentimos falta da voz, e nós também tocamos algumas coisas de jazz e as pessoas muitas vezes dizem-nos, nós achávamos que não gostávamos de jazz, afinal gostamos. Se isto é jazz, nós gostamos. Portanto, como? Já só que é um mundo. Sim, sim, um mundo com muitas cidades diferentes, bastante diferentes. Mas, ou seja, de facto, não há muitos grupos instrumentais só de guitarras. Às vezes há aquelas coisas dos fados guitarradas, acho que é assim que se chama. Mas não há muito, não há assim uma coisa. Mas às vezes também tem a ver um bocado com este complexo, não é bem complexo, é uma realidade, na verdade. Que a música instrumental às vezes é mais difícil de fazer chegar às pessoas, porque as pessoas identificam sempre com a voz, mais com a voz, naturalmente, porque
Portanto, todos temos uma voz, nem todos temos uma guitarra. E às vezes, se calhar, existem projetos que depois nunca chegam, nunca passam a um determinado nível, porque não é fácil, de facto, é preciso muita persistência. Falo por experiência própria. Nós, eu e o meu irmão, já temos 4 discos lançados desde 2004, talvez. Não, estou maluco, 2013, vai. 2013, estou a confundir datas. E batalhámos muito até chegar a um certo nível de reconhecimento, que sabemos que é um bocadinho mais fácil de conseguirmos arranjar concertos, porque as pessoas já nos conhecem, mas tudo porque persistimos, com paciência, porque não é tão fácil vender música instrumental do que música com voz. Independentemente da qualidade, pode ser incrível. É difícil de medir qualidade, mas pode ser mesmo topo de qualidade, digamos assim, mas uma voz é que era. Muitas vezes pedem-nos isso, uma convidada com voz. Às vezes acedemos ao pedido, excepcionalmente, mas tentamos lutar pela música instrumental. Mano a mano. Se calhar falavas um bocadinho do cordofone. Sim. Este cordofone é um de 3 cordofones típicos da Madeira. Este chama-se rajão. Tem uma afinação particular, porque tipicamente os instrumentos de corda afinam do grave para o agudo. Vai sempre a subir. E aqui, a corda do meio é a mais grave. Portanto, em vez de ser sempre a subir, sobe, desce e sobe. É um dos mais tocados na Madeira. O mais tocado é um mais pequeno chamado Braguinha, que é um primo, irmão, praticamente gêmeo, separado à nascença do cavaquinho. Não se sabe bem as origens, porque este Braguinha chama-se diferente, porque é ligeiramente diferente a construção do cavaquinho português, mas é mais próximo do cavaquinho brasileiro e do Cabo Verde também. É assim umas coisas estas coisas assim antigas, instrumentos tradicionais, música tradicional, às vezes é difícil dizer, é daqui, apareceu aqui. Não interessa, o que interessa aqui é tradicional do sítio, é muito tocado. E então é o rajão, braguinha, viola de arame, que é mais parecido com viola campaniça, viola braguesa, são cordas duplas, de aço. E quando eu fiz o tal mestrado em Amsterdão, decidi explorar estes 3 cordofones madeirenses, saber um pouco da sua história e escrever também algumas peças para os instrumentos tradicionais. E descobri nessa exploração que este rajão e braguinha são os pais, digamos assim, do famoso ukulele, instrumento havaiano, que os madeirenses levaram no final do século XIX para o Havaí. Muitos madeirenses foram viver para o Havaí, para trabalhar lá nas canas de açúcar, e alguns levaram instrumentos que ficaram famosos e que se desenvolveram no famoso ukulele. E a técnica é a mesma? Como é que... Ou tiveste gostado? Eu sabendo, tendo a minha técnica guitarrística, apliquei a minha técnica ao instrumento. Mas fui aprender algumas técnicas. Porque este instrumento, tipicamente, na música tradicional, 90% das vezes está a acompanhar. Está só a fazer isto, e os outros a cantar, e há um acordeão a fazer melodias, e o pessoal está a dançar. E fui aprender esta técnica de rasgado, que é uma técnica muito típica. Em vez de ser só aquela coisa da guitarra que é só... há esta técnica que parece que há quase mais do que um instrumento a tocar. Que é isto. Assim ouve-se melhor. Taca. Que é... Fui aprendendo. Faz estas coisas. Foi uma das técnicas que eu aprendi com as pessoas que tocam estes instrumentos na Madeira. Eu ia lá e dizia, espera lá, toca lá isso devagarinho, fazia vídeos para aprender a técnica, eles explicavam, eu fazia vídeos, depois andava para aqui à procura. E é uma técnica
que me dá muito gosto de fazer, porque tem estas variações rítmicas, parece quase uma percussão. De repente este instrumento passa a ser um instrumento de percussão e eu depois passei a aplicar esta técnica na guitarra, ou seja, usei a minha técnica da guitarra aqui e vice-versa depois. Tens alguma peça que possamos... Sim. Vamos tocar o Morisca de Santana, que é um tema tradicional madeirense, muito tocado. Para além do Bailinho da Madeira, é o segundo tema tradicional mais tocado na Madeira. Não todas, mas cada cidade tem a sua morisca. Esta é a de Santana, que é famosa pelas suas casinhas de Santana. Então, reza assim. Já estamos quase no final desta nossa sessão. Não sei se tem mais alguma questão. Antes. Posso colocar mais uma questão? Sim. Eu estou impressionada porque acho que nunca tinha visto tão perto alguém a tocar. Da forma como manuseia as mãos. É impressionante. Muito obrigado. Faz algum tipo de aquecimento específico? Eu é mais na área dos computadores e são as tendinites e etc. Pois. Como é que vocês cuidam, no fundo, da postura e das mãos? Certo. Eu, por acaso, na altura em que tocava muitas horas, em que praticava muitas horas, há tipicamente uma tendinite que os tenistas também têm, cotovelo de tenista, ou não sei bem como é que se chama, mas acho que muitas tipicamente chama-se assim. E eu comecei a... Não cheguei a ter oficialmente a tendinite, mas então começou a massacrar. E, na verdade, nessa altura, que sentia um desconforto, tentava aquecer antes de tocar e tal. Hoje em dia, o que faço, na verdade, tento fazer, não no momento do concerto, mas diariamente, quando o tempo me permite, mas tento que seja regular. Faço exercício, faço coisas para conhecer cada vez melhor o meu corpo e para que o meu corpo esteja preparado para esta atividade.
se tudo correr bem, não é uma atividade onde eu preciso de estar tenso para tocar. Idealmente, com a prática, a minha tendência é estar o mais leve possível, sem estar a forçar nada. E então, assim sendo, geralmente não aqueço, não faço alongamentos ou isso antes de tocar. O que eu gosto de acreditar, e é o que eu faço, é a maneira como eu penso que me preparo, é que o meu corpo está apto a começar a tocar a frio. Muitas vezes estou a tocar guitarra antes do concerto, por acaso hoje não, mas estou a tocar porque gosto, estou a tocar um bocadinho, a aquecer não tanto os dedos, mas mais a cabeça, a entrar já no espírito do concerto. Mas é isso, idealmente penso que não preciso de aquecer, porque o meu corpo está apto, está em forma para tocar, sem ser preciso aquecer. E ultimamente não tenho sentido esse desconforto e tal. E quando sinto, são algumas técnicas que eu utilizo. Por exemplo, há uma técnica que também se usa muito na música tradicional, de tocar a mesma nota muito rápido. E nesta técnica eu faço um bocadinho de tensão aqui. E quando assim isolo especificamente esta técnica e tento ir relaxando, fazer o mesmo movimento, sem estar tenso, tento relaxar, e lá está, as coisas que eu faço fora da música, a atividade física que faço, ajuda-me a perceber as tensões extra e desnecessárias que faço no corpo. Então sinto, ok, tenho o ombro tenso, tenho o cotovelo tenso, então vou tentando, tenho essa consciência, que é o mais importante de tudo, ter a consciência do corpo, e vou tentando aliviar quando estou em casa, quando estou no concerto. Não há nada a fazer. Então, na hora, se não consigo pensar muitas coisas extra musicais, vai ter de ser da forma que for. Mas depois tento ir resolvendo. É isso. Não sei se tens mais alguma coisa que gostasses. Só tenho a agradecer que as pessoas têm. Isto é assíduo, é um rapaz assíduo aqui nos concertos. Quando eu toquei cá há uns anos, a senhora e o senhor estavam cá. Penso que devem ser assíduos aqui. Obrigado por terem vindo outra vez. O meu agradecimento por terem vindo também. E vou pedir para que toques mais uma como despedida. E antes, para a semana vamos estar cá novamente com o artista João Gaspar. Vamos falar da música infantil, instrumentistas de metal e da composição também. Portanto, estão todos convidados. Obrigado. Vais tocar o quê? Estava a pensar em tocar aqui um tema tradicional madeirense também, chamado Moriana. Acho que é isso que vou tocar. E olha, obrigado mais uma vez. Ok, obrigado. Vou dar-vos aqui aos pedais. Acho que é isto. Ok.
Obrigado.